Qual é a sua esperança? Qual é a sua esperança? Sejam muito bem-vindos ao canal CLP, Cura, Liberdade e Propósito. Essa é a mensagem que eu quero deixar para cada pessoa. E essa mensagem, ela vem cheia de amor, cheia de cura, cheia de liberdade. Meu nome é Marcos, tenho 41 anos, já passei por várias experiências, já atendi várias pessoas, já ministrei em várias igrejas, já até empresa eu já tive ali fazendo mentoria. E, cara, o que eu mais vi foi pessoas doentes emocionais, o que eu mais vi foi pessoas sem esperança no futuro, sem esperança no casamento, sem esperança no trabalho, sem esperança na vida. E eu quero compartilhar com você, no livro de Romanos, capítulo 4, versículo 18, uma pessoa que estava totalmente sem esperança no mundo. A esposa estéril, imagina só, ele, quase 100 anos de idade, ela já tinha cessado o costume de ser mãe, já não tinha esperança pela ciência, pela medicina, mas ele tinha esperança pela fé. Pela fé. Você sabe que quando acaba a esperança no mundo, você cria esperança pela fé, sabia? Você cultiva a esperança pela fé. Ah, mas não tem mais esperança de eu ser curado. Pela medicina, não. Mas pela fé, sim. Não tem mais esperança para o meu filho que está preso. Pela lei, não. Mas pela fé, sim. Não tem mais esperança de eu ser um empreendedor. De repente, pelo recurso, pelos seus estudos, pelos diplomas que você não tem. Não, não tem. Mas pela fé, sim. Entenda que tudo que você pedir com fé, não duvidando no seu coração, isso se torna real. Pode durar um tempo, 2 tempos ou 3 tempos. Isso aí é com Deus. Para Deus um dia é como 1000 anos. Então Ele sabe o tempo certo de todas as coisas. Inclusive daquilo que você deseja. Ele sabe o tempo certo. Mas tem uma coisa que você vai ter que fazer para que o seu desejo se realize. E é isso que eu vou ler para você. No versículo 18 diz assim: o qual em esperança creu contra a esperança, tanto que ele tornou-se pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito, assim será a tua descendência. Olha só, Abrão, marido de Sarai, que se tornou Sara, e Abraão. Vou falar Abraão, que todo mundo conhece Sara. Abraão não tinha esperança na medicina, Abraão não tinha esperança com médicos, com remédios, com nada. Por quê? Porque a mulher dele era estéril, o ventre dela já estava amortecido, ela não tinha mais chance de ter filhos, já tinha cessado o costume de ser mães, e as mães e as mulheres sabem muito mais do que eu sobre isso. Mas Deus vira para Abraão e dá uma promessa lá atrás. Abraão, você vai ser pai de multidões. Imagina um homem que não tinha nenhum filho e nem esperança de ter um filho. Você imaginou isso? Imagina um homem que não tinha filhos e nem esperança de ter filhos, porque não dava mais para ter filhos. Pela ciência, pela medicina, pela idade, pelo ventre da mulher. Mas ele recebe essa promessa de Deus. E aí? Já imaginou você que está aí passando por essa luta, enfrentando essa situação aí? Não, vem para a mesa comigo, senta aí, senta, de repente você está em pé, para o que você está fazendo, senta, acalma, dá atenção total que você vai ouvir. Até os pássaros estão louvando aqui. Imagina, um homem não tinha um filho, a medicina disse que ele não poderia ter filhos, a ciência não dava mais esperança para ele. A idade dele já ajudava.
E Deus vira para ele e fala, você vai ser pai de multidões. Vou repetir. Pai de multidões. Cara, isso aqui é loucura. Isso é loucura. Isso aqui é tenebroso. Isso aqui é maravilhoso. Cara, isso aqui é loucura. Imagina você que está doente. O médico fala para você assim, não tem mais cura. Você não vai mais andar, você não vai mais falar, você não vai mais gerar filhos, você não vai fazer isso, fazer aquilo. E Deus vira para você na palavra e fala, você vai. Você vai porque a última palavra é minha. Você vai porque eu vou te fazer ser um corredor. Você vai porque você vai correr. Você vai correr maratona. Você tá aí. Cara, eu vou usar sério, paralítico. De repente aconteceu um problema na sua perna. E o médico fala que você não vai andar mais porque você sofreu um acidente. E Deus fala, não, você vai correr a maratona da sua cidade. Pelo menos da sua cidade. Imagina a cabeça da pessoa que o médico diz que não vai ter mais cura. Imagina. Ela vai entrar em parafuso. Peraí, mas o médico está dizendo que não tem cura. Mas é aí que você tem que levantar as mãos e falar, peraí, mas Deus está dizendo que eu vou correr. Cara, você tem que decidir em quem você acredita. Você acredita na ciência, que é muito importante pro mundo, pra gente, nos médicos, que é muito importante pra gente. Eles ajudam demais, foram instituídos por Deus. Ou você acredita na palavra, que está dizendo que você vai conseguir. Você tem que decidir. Abraão decidiu. Abraão decidiu acreditar na palavra de Deus. Abraão criou contra a esperança. Você sabe o que é crer contra a esperança? Você coloca esperança na palavra e contra toda vamos dizer, contra todas as circunstâncias do mundo que diz que não, você acredita no sim de Deus. É isso. Você acredita que vai construir, que vai reconquistar, que vai abrir a sua empresa, você acredita que vai correr a São Silvestre, que vai ser um maratonista, você acredita que vai ser curado dessa doença, você acredita que vai prosperar muito, você acredita que vai ser pai de muitos filhos, você acredita que vai ter a sua esposa abençoada, seu marido abençoado, você acredita que vai comprar a sua casa própria, o sonho da sua família, vai comprar um carro próprio para sua família passear e você acredita que vai ser um grande empreendedor, que vai ajudar muita gente, contra toda a esperança desse mundo. É isso. É isso que a palavra diz. Abraão criou contra a esperança. E você? Vai crer contra a esperança ou vai acreditar na falta de esperança? Na verdade, na falta de esperança que te deram. A decisão é sua. Eu posso afirmar para você que se você crer contra a esperança, Deus, Ele é fiel para te dar aquilo que você deseja no tempo dele. Não importa quem falou que não, não importa se alguém disse que não, se alguém te maltratou, se alguém fechou as portas para você, no tempo dele, ele vai te dar o que você quer. Só que eu vou abrir mais a sua mente. Ele não vai te dar só, além de te dar o que você quer, ele vai te dar multiplicado aquilo que você deseja. Eu vou repetir. Deus não empata nem dá menos, ele vai dar muito mais. Deus, ele dá muito mais. Muito mais. Lembra de Jó, quando Jó perdeu tudo? Lembra de Jó? Chega de pertinho aí. Vamos conversar de perto. Lembra quando Jó perdeu tudo? Lembra da história de Jó? Você deve saber da história de Jó. Você precisa conhecer a Bíblia, ser um teólogo para entender da história de Jó. Jó perdeu tudo. Quando Deus restituiu, como que ele restituiu? A mesma quantidade? Ou menos um pouquinho? Não. Deus deu o dobro de tudo que ele possuía. O dobro. O dobro. Até os filhos que teve a mesma numeração
foram mais abençoados, mais formosos, não sei, do que os primeiros. Filhos multiplicados de bênção. Olha só, cara. Não tem. Me desculpa, não tem. Creia contra a esperança. Você sabe o que Deus está falando para você agora? Acredite contra a esperança. Tudo vai mudar. Você vai conseguir o que você quer e além daquilo que você quer. Aquilo que você quer é muito pequeno perto do que Deus quer te dar. A Bíblia diz, eu sei os pensamentos que tenho a vosso respeito. Pensamentos de paz, não de mal, para vos dar o fim que desejais. Quando você receber aquilo que Ele te dá, você vai olhar e falar, espera aí, mas eu não pedi isso. Eu pedi bem menos. Ele me deu muito mais. Ele vai te dar muito mais. Eu quero que você guarde essa palavra no seu coração. Ele vai te dar muito mais do que você pediu. Mas você tem que entender essa palavra. No versículo 19 diz assim, e não enfraquecendo na fé. Uma coisa muito importante agora é você não enfraquecer na fé. De repente passou um mês, você não recebeu 1 ano, 2 anos, 3 anos. Presta atenção. Abraão não enfraqueceu na fé, porque Deus é um Deus que não pode mentir. Você acredita que Deus mente? Se você acredita que Deus mente, você não acredita em Deus, porque Deus não mente. Deus é um Deus que não pode mentir. Ele não pode mentir. Tem vários versículos que falam que Deus não é homem para mentir, nem filho de homem para se arrepender, mas não é isso que eu estou dizendo. Deus não pode mentir. Se ele mentir, ele vai fazer parte do inimigo. Quem que veio para roubar, matar e destruir, você sabe. Quem que é o pai da mentira, você sabe. Mas Deus não pode mentir. Se Ele falou para você, se Ele deu essa palavra para a gente seguir, para a gente entender, para a gente usar ela como base e como fé, então Ele não vai mentir para você. Se Ele falou isso para você, vai acontecer. Vai acontecer. Vai acontecer. Um dia eu vou falar sobre o que aconteceu comigo quando Deus me falou algo. Ele me falou algo e aconteceu. Tudo que Ele falou aconteceu. Estou dizendo para você, de novo, tudo que Deus falou aconteceu na minha vida. Tudo. No decorrer dos vídeos eu vou falando aí sobre coisas que Deus falou para mim que aconteceu. Então, não enfraqueceu na fé. Mãe, não enfraqueça na fé. Pai, não enfraqueça. Filho, não enfraqueça. Jovem, não enfraqueça. Não enfraqueça. Empresário, não enfraqueça. Sua empresa vai levantar. Deus vai te dar outras, muitas mais. Não enfraqueça. Se você perdeu, se a porta fechou, Deus vai abrir outras. Eu perdi muitas coisas. Deus está abrindo outras. Eu não enfraqueci. Tudo que eu perdi ou foi tomado, não sei. Ou erro meu, ou erro de alguém, ou o próprio inimigo. Não importa. Deus vai me restituir. Dobro. Eu estou profetizando isso aqui de tudo que eu perdi. Hoje eu já vejo a graça e a mão de Deus sobre a minha vida por tudo que eu perdi e o que eu tenho hoje. Mas isso não é nem a sombra do que há de vir. Você acredita nisso? Isso que Deus vai te dar não é nem a sombra do que há de vir. Ele vai te dar coisa que não é nem a sombra do que Ele quer te dar. Então grave isso no seu coração, que essa mensagem ela chegue a você e você compartilhe com quem precisa. Compartilhe com sua filha, compartilhe com seu marido, compartilhe com sua mulher, compartilhe. Diga para ele, escuta essa palavra, ouça, ouça. Talvez seja isso que ele precisa para recomeçar. Talvez seja isso que ele precisa para acalmar o coração. Talvez seja isso que você precisava. Tá bom? É isso aí. Esse é o canal CLP, Cura, Liberdade e Propósito. Seja muito bem-vindo. Peço a você que deixe seu like se você gostou. Na verdade, deixe seu like. Gostando ou não gostando, quiser deixar um dislike também, fica à vontade. Eu quero só que essa palavra chegue a outras pessoas e alcance vidas. E eu quero chegar até essas vidas, de alguma maneira. Eu já fui enviado por Deus para algumas cidades, mas eu quero recomeçar. Eu quero ir para o mundo todo. E eu já estou falando sobre isso. Eu quero andar o mundo todo, curando, libertando e mostrando o propósito da pessoa. Esse é o meu propósito. Então me ajude compartilhando o vídeo, tá bom? Me ajude porque você me ajudando, você estará ajudando
Quem sabe milhões de pessoas. Deus sabe. Se Ele chamou a gente para cuidar de ovelhas, para ser o sal da terra, então eu e você vamos ser chamados para ajudar muita gente. Tá bom? Deus abençoe. Até o próximo vídeo. Tamo junto.